Olá, queridos, mais uma vez para falarmos da preciosa Palavra de Deus. Em Lucas 6,46, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos relata o seguinte fato: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Ali ele está falando sobre dois homens. Um faz a sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Aquele que fez sobre a rocha, ele estava firmado na palavra de Deus, e vieram os ventos e não o derrubaram. Mas o que fez a sua palavra, a sua casa sobre a areia, é aquele que ouve a palavra e não dá a mínima. E aí vem o vento, as ondas da vida e derrubam tudo. Jesus, ao ensinar aos seus discípulos, ele conhecia a condição intelectual deles. Em Marcos 4,43 nos diz: assim, usando muitas parábolas, ensinava Jesus ao povo de um modo que eles podiam entender. O que nós entendemos dessa passagem? Um líder interessado no crescimento dos seus liderados tem que ensiná-los de modo que haja compreensão por parte dos ouvintes. A eclesia, na nossa língua portuguesa, quer dizer igreja. Eclesia é formado por ek, para fora, e kaleu, chamar, convocar. Nesse sentido, igrejas são os chamados para fora. Esses chamados por Deus tornam-se habitação do Altíssimo. Em Atos 7,48, todavia o Altíssimo não habita em casa feita por homens. Deus faz morada em mim, faz morada em você. Então, glorifiquemos, honremos a Deus com a nossa vida. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Seu dever é pregar a Jesus Cristo. Ele é o único que pode libertar os homens das cadeias do pecado. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não formos libertos por Jesus, pela sua palavra, com certeza seremos condenados. Em João 6,37, ele afirma: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier, eu jamais rejeitarei. Os dons citados em Efésios 4,11 não são títulos ou status para quem se denomina isso ou aquilo dentro da igreja. Os dons são capacitação para os servos fiéis conduzir a igreja de Deus. Os dons dados a uma pessoa é um ato soberano de Deus, não prerrogativa de homem nenhum. É para que ele capacite a igreja. Observe Efésios 4,14. Não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Então observamos que, ao capacitar um homem para a sua obra, Deus está dando condições da igreja avançar na senda da fé. A igreja é tanto visível como invisível. A visível é a igreja que conhecemos. Já a invisível é a que passa pelo crivo da palavra. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A nova criatura está descrita em vários capítulos da Bíblia Sagrada. Separei um versículo de Colossenses 3,8. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. O que purifica o homem? O que o torna nova criatura?
no mesmo capítulo de Colossenses, Paulo dá a receita: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Qual é o desejo do seu coração? Isso vai determinar se você é uma nova criatura ou não. A igreja, irmãos, ela tem marcas. Marcas que distinguem a verdadeira da falsa. E nós separamos aqui 4 marcas, 4 distinções. A primeira delas é a fiel pregação da palavra de Deus. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem nega a Jesus Cristo, nega a Deus. Quem nega a Deus, nega a Jesus Cristo. Eles são trino e santos, Pai, Filho e Espírito Santo. O que difere a igreja verdadeira da falsa é a importância que ela dá à palavra de Deus em seu dia a dia. Sem a pregação, sem o ensino sistemático das doutrinas bíblicas, não há arrependimento, conversão, não existe crescimento. Digo, crescimento espiritual. Hoje deixaram de lado a verdadeira doutrina e não existe mais compromisso com as almas. Grandes templos, multidões, dinheiro no bolso de líderes corruptos, é isso que vemos na maior parte desses lugares que se dizem igreja. Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O salmista guardou em seu coração. Guardar significa que ele leu, ouviu, meditou e pôs em prática. Só quem vive a palavra de Deus é que se desvia do pecado, irmãos. O batismo. Não precisamos falar, irmãos, o que as pseudo-igrejas têm feito das coisas sagradas de Deus. Ser crente ou cristão, gospel, virou moda. Vejo uma igreja competitiva. Parece que quanto mais batizam pessoas, mais importante elas ficam. A pergunta que se faz hoje é: quantos dizimistas possui sua igreja? Ao invés de dizerem quantas almas se renderam aos pés de Jesus. Hoje, para crescer, as igrejas não usam a palavra como verdade, mas a usam para manipular as massas, as pessoas, tendo o exemplo de Satanás, não tendo nada, mas prometendo tudo. Veja o que ele fala para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: tudo isto te darei, se te prostrardes e me adorares. As pessoas são enganadas pelos agentes de Satanás, travestidos de anjos de luz. Travestidos aqui, irmãos, quer dizer mascarados. Vamos falar da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A ceia, irmãos, tem igrejas que você leva um visitante, você leva uma pessoa, ou vai com a sua família, não sendo crente, e para ouvir uma palavra, para ser despertado. E no mesmo culto, eles te convocam, você aceita Cristo, é batizado e no mesmo culto já participa da ceia. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Lucas 17, 1. É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. A igreja também tem que ter disciplina. 1 Coríntios 5,13, Deus julgará
os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Na igreja de Coríntios havia um homem em constante pecado, e eles se achavam misericordiosos demais, mas Paulo corrigiu eles. A disciplina é bíblica, mas tem igrejas que não fazem uso. Outras são excessivas no seu uso. A disciplina tem que ser ministrada de maneira imparcial, não por conveniência, não visando o cargo ou condição financeira do membro. Quando a disciplina é bíblica, o próprio Deus age na cura e em favor da igreja. Jó 5,18. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Provérbios 27,6. Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Irmãos, vamos meditar nessas palavras. Muito obrigado, em nome de Jesus.